Seguinte, resumão da rodada Bet7k, rodada de número 24 está finalizada e o Fluminense empatou, né? Resultado não é bom, mas empatou numa rodada em que o normal ali, dado o adversário que pegou, seria mesmo perder diferença em relação aos outros concorrentes. Fato é, o Fluminense está mantido no G3, mas não pode dar mole nas próximas rodadas, isso porque a rodada foi boa ou foi ruim? Acho que a rodada foi normal. Vou botar aqui meio fla-flu nessa rodada. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e vamos embora para a gente poder analisar a rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro. A gente já começa falando o seguinte, o primeiro jogo foi Goiás e Atlético Goianiense, que é aquele famoso tanto faz, é você que determina, tanto faz, vai de álcool ou gasolina. Porque não interfere em nada com a gente. Eu até cheguei no Maracanã, esses dois jogos, tanto Coritiba e Avaí, quanto Atlético Goianiense e Goiás, já estavam acontecendo. E eu falei, cara, um grande nada a ver, né? Se a gente olhar, o Goiás chegou a 10º, Goiás que é o rei da pontuação onde ninguém viu o jogo, né? Ninguém viu esse Goiás Atlético Goianiense, tirando os próprios torcedores, né, dos clubes. E aí o Goiás arrumou 3 pontos e olha onde o Goiás já tá. O Goiás é 10º já, pô. O Goiás tava disputando pra não cair esses dias. Deixa eu ver, olha a sequência do Goiás, ó. Nos últimos 5 jogos o Goiás fez 10 pontos. É absurdo, né? Absurdo. E aí os outros citados, né? O Coritiba, o Avaí Coritiba, Avaí e Atlético Goianiense, todos aqui na parte de baixo da tabela, pouco interferem no Fluminense. Vamos lá, pra gente continuar falando, obviamente, Fluminense e Palmeiras. Eu diria que foi um jogo laranja. O Fluminense conseguiu um ponto que poucos têm conseguido no Brasileirão, mas pro título foi ruim, obviamente. Mas foi uma rodada, é a hora da gente pensar em G4, é a hora da gente pensar em estar entre os 4 primeiros, porque a gente sabe que pré-Libertadores é um lugar onde a gente não quer frequentar. Resultados em verde, hein? Resultados em verde, que foi o resultado entre Atlético Paranaense e Ceará. Foi um resultado bom, eu diria, assim, a rodada inteira vocês vão ver. O resultado pode ter sido bom ou ruim, mas ele não é surpreendente. Nenhum resultado da rodada foi surpreendente. O Fluminense empatar com o Palmeiras não é surpreendente. Tomar uma goleada ou ganhar o jogo de uma goleada talvez fosse, né? Nenhum resultado nessa partida era surpreendente. Ceará e Atlético Paranaense também não. O Atlético foi com time reserva lá pro Castelão. O Ceará vem numa fase muito ruim, o Ceará é 15º. Eu costumo falar, né, esse vídeo aqui é pra falar muito do Fluminense e tal, mas eu gosto também de dar um tapa no Brasileirão também pra você saber como tá a situação. O Ceará, por exemplo, tá à beira de entrar no Z4, né? Inclusive esse empate do Ceará foi o que impediu o Botafogo de cair mais na tabela ainda, né? Porque o Ceará empatou muito no Brasileirão, então ele tem poucas vitórias aqui pra disputar no saldo com o Botafogo. Então, assim, é meio que normal o empate do Atlético Paranaense, mas foi um tropeço considerando que eles pouparam para Libertadores. E isso deixou o Atlético como provavelmente, ainda tem um pior ainda, né, mas é um dos grandes derrotados aqui da parte de cima. Isso porque, para mim, o grande derrotado da parte de cima se chama Clube Atlético Mineiro. Isso por quê? Porque o Galo tá ficando cada vez mais pra trás. O Atlético empatou contra o América Mineiro. Ah, mas é clássico. Cara, não é clássico. O Atlético jogou em Belo Horizonte, sem viajar, tranquilo contra um time que não é extremamente rival dele e que o Atlético é melhor, é claro, do que o América, mas segue ficando pra trás. Pra vocês terem noção, nesse momento são 6 pontos que separam o Atlético Mineiro da gente. Mais do que isso, são 6 pontos que separam o Atlético Mineiro do G5. Então eles estão ficando para trás e a gente sabe, depois de 24 rodadas, faltando 14 rodadas para acabar o campeonato, fica difícil tirar 6 pontos, né? Não é tão simplesinho não, precisa de um hecatombe aí. A gente vem para São Paulo e Fortaleza, um resultado que eu considero positivo, por aquele motivo que eu sempre falo. Fortaleza tá reagindo no campeonato, Fortaleza não vai terminar na frente da gente, né? Vem aí numa sequência, é a melhor sequência dos últimos 5 jogos, né? Para quem não sabe, olha o Fortaleza aqui, ó, só tem verde, 5 vitórias seguidas. E quando você olha aqui na tabela, o Fortaleza vai botando uma frente gigante para a zona de rebaixamento, por exemplo, ele tem 5 pontos para a zona de rebaixamento, a mesma diferença que ele tem, por exemplo, para assumir a 8ª colocação e disputar uma vaga na pré-Libertadores. Por que eu falei que é bom porque eles não passam a gente? Porque o São Paulo, que foi ultrapassado pelo Fortaleza,
era um time que, assim, tá na semifinal da Copa do Brasil, tem uma certa qualidade ali, né? Não seria um absurdo a gente falar de um São Paulo brigando por um G8, alguma coisa. E, óbvio, quanto mais pontos aqui serem trocados aqui nesse meio de tabela, por exemplo, se fosse ter agora um São Paulo e Fortaleza, era melhor um empate ou uma vitória de São Paulo. Por quê? Porque tá trocando ponto ali no meio da tabela. E com isso a gente vai disparando e garantindo a nossa vaga na Libertadores. Agora a gente começa a sequência que torna a rodada normal, mais, assim, média, né? Porque, por exemplo, o resultado Fortaleza e São Paulo, ele é anormal? Um pouquinho, mas nem tanto, assim. Ele não é. Todos os resultados aqui até agora, talvez o mais anormal seja esse empate do Atlético com o América. É, ok, mas aí você olha o América é nono, o Atlético é sétimo. A rodada teve muitos resultados que foram normais, de fato, né? Como, por exemplo, o Botafogo perder pro Flamengo. E aí são duas coisas anormais, né? Duas coisas normais, perdão, né? Nos últimos jogos. Uma, o Flamengo ganhar. Como vocês podem ver aqui, a sequenciazinha do Flamengo só tem um empate nessa sequência, justamente com o líder do campeonato. O resto é tudo vitória. E o Botafogo perder. O Botafogo tá cada vez mais afundado no Brasileirão. Tá tropeçando em sequência. Perdeu em casa, né, pro Flamengo, 27 pontos. E tá ameaçado de rebaixamento. Pode entrar no Z4 na próxima rodada. E a vitória do Flamengo que fez com que, com o Fluminense empatando, né, com o Palmeiras, o Flamengo recuperasse a vice-liderança. Cara, algo completamente normal, né, como eu falei, porque a gente ganha a vice-liderança do Flamengo numa semana em que a gente pegou um time fraco no Rio de Janeiro, ganhou e eles pegaram o Palmeiras e empataram. Na semana seguinte, a mesma coisa. A gente pegou o Palmeiras e empatou e eles ganharam um time fraco no Rio de Janeiro. Então, assim, essa briguinha aqui entre Fla e Flu deve ter uma... Não é uma final, mas deve ter um checkpoint ali forte, ou pro Flamengo abrir muita vantagem, ou pro Fluminense se consolidar acima, na rodada de número 27, se eu não me engano, que é Flamengo e Fluminense, jogam no Maracanã, né? Isso, 25 é Atlético Paranaense, 26 é Fortaleza. Então na rodada de número 27 tem Fla-Flu no Maracanã, e aí a gente deve ver um desses dois times dando uma desgarrada um do outro. Mas a princípio o resultado é ruim, porque obviamente além de deixar o Flamengo ainda na nossa frente, né, que é o pior de todos, atrapalha um pouquinho em relação à pontuação de G4. Outro resultado é esse aqui, Cuiabá e Santos, assim, né, um grande dane-se, nossa, pô, eu tenho, sei lá, eu me importo mais com Pantanal, a novela, do que com esse jogo. Fica o destaque só que o Santos é o oitavo, tá? Num cenáriozinho normal hoje, o Santos bica a Libertadores. Do nada, num ano ruim. É um absurdo. Internacional de Juventude. Aí a segunda-feira foi um grande resultado ruim, né? Resultado ruim porque o Internacional não só ganhou o Juventude, que também é resultado normal, né? Em casa, mas goleou e tirou uma grande diferença de saldo, ó. Isso porque o Internacional chegou a 42 pontos, que é a mesma pontuação que o Fluminense, mas o saldo do Internacional, ele era muito equiparado ao do Fluminense, né? O Internacional entrou nessa rodada com 11 de saldo, o Fluminense entrou com 10. Eles agora dispararam para 15 de saldo. A nossa vantagem é que, como o Inter empatou 9 e a gente 6, a gente tem 12 vitórias e eles 11, então a gente ganha no primeiro critério de desempate. Mas o saldo de gols do Inter deu uma disparada. Você vê como é que foi importante o Fluminense empatar pouco no Brasileirão, né? Então, assim, neste momento, o Internacional segue atrás da gente? Segue, mas com a mesma pontuação. O Internacional está na briga, sim, do grupo aqui que chegou tá aqui na frente brigando pela Libertadores direto. E esse 4-0 piorou um pouquinho a questão do saldo. E o Corinthians, que venceu um resultado normal também, mas venceu o Red Bull Bragantino, que é um time respeitável, apesar de nesse momento já estar atrás até do Goiás no Brasileirão, né? Você vai percebendo os movimentos aí. O Red Bull tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, já sofreu 30 gols nesse Brasileirão. Apenas o Coritiba e o Avaí, Atlético Goianiense e Juventude sofreram, ou seja, se você tirar os times do Z4, só o Coritiba sofreu mais gols do que o Bragantino, que é algo complicadinho para time que quer ficar na parte alta da tabela, né? A vitória do Corinthians deixou eles atrás da gente, mas ainda bem que foi só por 1-0, porque o Corinthians tem aqui, né, 12 vitórias também igual a gente, mas tem um saldo muito ruim, porque o ataque do Corinthians é muito ruim, né? Só 27 gols no Brasileirão. O Fluminense, por exemplo, fez 38, o Internacional, por exemplo, fez 38. Todo mundo aqui fez na casa de 39, os melhores ataques, mas o Corinthians não faz muito sentido aqui com 27. Ou seja,
A rodada foi boa? Eu diria que a rodada foi meio que normal. A briga do Fluminense hoje, ela é... Ah, Gabriel, título ainda dá, você desistiu do título? Óbvio que não, óbvio que não. A gente ainda tem chance de título? Tem. Mas nesse momento, pra mim, o título tá na mão do Palmeiras. A gente tem que continuar ganhando. Se o Palmeiras começar a tropeçar, a gente volta a falar de título. Mas a briga não é só título no Brasileirão. A briga é não ir pra pré-Libertadores. Hoje, eu diria que é normal de que a gente cite de que vai ter G5, pelo menos. G5 vai ter, com certeza. Porque quando a gente olha aqui, Flamengo tá em duas frentes, né? Tá na Libertadores e na Copa do Brasil, na semifinal. O Palmeiras tá na Libertadores, o Fluminense tá na Copa do Brasil, o Corinthians tá na Copa do Brasil. Então, assim, são 5 times, são os 4 times os 4 times do G4 têm 5 chances em 8 de serem campeões e abrirem mais uma vaga. Então o G5 vai ter. Qual que é a questão nesse momento? É que o G5 corta aqui no Internacional e quando você olha Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que ficaram um pouquinho para trás nessa rodada, o Atlético Paranaense também tá vivo, né, na briga ali pela Libertadores, mas não deve ser o campeão. Mas o Atlético Mineiro foi ficando para trás, vai começando a ter, e eu vou até mudar aqui para poder deixar mais claro isso, vai começando a ter um vãozinho aqui, ó. Vai começando a criar. Já são algumas rodadas que a diferença do Fluminense para o Atlético Mineiro, que é o time que tá cá embaixo, segue em 6 pontos, 7 pontos, 5 pontos, uma diferença considerável se a gente deixar para 5, 6 rodadas finais. Então o Fluminense tem que se agarrar e tem que se estruturar e se manter no G4 o tempo inteiro. Porque a gente sabe, ir para Libertadores é muito bom, ir para pré-Libertadores é muito bom, porém dá muito medo, porque a gente sabe que já deu merda nesse ano quando o Fluminense jogou. Então é uma distância muito grande entre classificar para Libertadores e classificar para pré. O mata-mata da pré não é mais simplesinho igual era antigamente, não. Então, assim, a rodada foi de resultados normais, mas as próximas rodadas projetam pro Fluminense algo que pode dar muito certo. Eu vou fazer ainda a prévia, né, da rodada e tal, mas a gente olha pra rodada que vem, a gente vê um Palmeiras podendo tropeçar contra o Red Bull Bragantino, lembrando que semana que vem tem Libertadores também. A gente vê um Atlético Paranaense podendo entrar com reserva e o Fluminense, se não aumentar, pelo menos manter a distância pro Atlético Paranaense em 3 pontos. A gente vê um Corinthians e Internacional, que é um quarto contra o quinto, ou seja, a gente provavelmente fica na frente dos dois times, né? Se ganhar o jogo, fica na frente dos dois times. E mesmo que se empatar, só perde uma posição. A gente vê um Atlético Mineiro indo jogar contra um desesperado Atlético Goianiense, que pode dar ruim pro Galo. Ou seja, ninguém nessa rodada tem jogo moleza. Ninguém tem um jogo molezinha. E talvez, se bobear, o adversário mais fraco, entre aspas, seja o Fluminense pegando o Atlético Paranaense reserva. É uma grande oportunidade. Então, assim, as próximas rodadas vão ser importantes para o Fluminense se consolidar no G4. E, claro, consolidado no G4, meu amigo, a consequência é Palmeiras tropeçou, abocanha um título. Vamos ver como é que vai ser. Diz aqui embaixo se você concorda com essas projeções de resultado que eu fiz. Até a próxima. Valeu, valeu.